Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a mais uma live nessa jornada Vencendo a Ansiedade e a Tristeza com Direção Espiritual. Convido você a ficar comigo até o final. Meu nome é Renato, sou diretor espiritual há mais de 12 anos na Igreja Católica e com aprofundamento em fazer os irmãos a vencer esses males que afligem a nossa alma, né? Que é a ansiedade, a tristeza, o medo, a depressão, tá bom? Então vamos lá, irmão, vamos fazer nossa oração. Para você que está aí pelo YouTube, te convido a seguir nosso canal Família, o Último Campo de Batalha. É um lugar específico para a gente tratar das coisas em família, né? Então, e para você que está aqui ao vivo no Instagram, boa noite, Deus abençoe. Vamos fazer nossa oração para a gente começar? Estamos reunindo no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E pedir o auxílio do Espírito Santo e que ele nos guarde, nos ajuda a nos guardar dentro do Sagrado Coração de Jesus. Hoje o dia é dedicado, venerado pela Igreja, é o Sagrado Coração de Jesus. Guarde-nos lá, Senhor, dentro do teu coração. E não permita que o mal venha afligir nossa alma, nossa mente, nosso corpo, nosso trabalho, nossa família, nossos filhos e nosso apostolado. Ó Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. E que Nossa Senhora nos ensine a amar a esse Sagrado Coração, que é o Filho dela. Assim como ela amou, assim como ela ama e assim como ela sempre vai amar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe. Vamos dar início a mais uma jornada, a mais uma live para completar essa jornada. Hoje é a live 52, com o tema Permita-se ser encontrado pelo Senhor. Então, nesse dia de hoje, eu quero trazer o salmo do dia de hoje. O salmo do dia de hoje é maravilhoso. Se você teve a oportunidade de ver, o salmo do dia de hoje é o Salmo 22. Então, quando a gente começa o salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, eu botei esse post lá no meu Instagram, depois vai lá e comenta e partilha. Por que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Mas por que ainda lhe faltam as coisas? Não estou falando de coisa material, não. Estou falando de falta a minha paz, falta a minha coragem, falta-me ainda a prudência, falta-me ainda a direção. Tantas coisas ainda me faltam, mas o Senhor não é o meu pastor. Isso, né, Cília? Então, hoje eu vou ler o versículo e vou explicar versículo por versículo. Se você tiver papel e caneta, Dona Cília, eu sei que tem. Papel e caneta para anotar, você vai entender o Salmo 22. Vamos entendê-lo contemplando ele dentro do Sagrado Coração de Jesus. Hoje eu estava ensinando isso para minha filha. Ela perguntou, pai, o que é contemplar? A gente ficou o dia inteiro estudando sobre contemplação. Então, resumindo, é olhar com profundidade, não olhar de uma forma rasa. Você vai à missa hoje do Sagrado Coração de Jesus, aí vai alguém lá e lê o Salmo 22. Hoje a gente lê quase que uma decoreba, como se fosse uma coisa, como se fosse aquele pezinho de coelho, para dar sorte, para me dar proteção. Não. Salmo 22 você lê com profundidade na tua alma. Então, vamos começar? Salmo 22. Algumas traduções é Salmo 23, mas é um salmo bem conhecido, mas pouco entendido. O Senhor é meu pastor. Deus é o pastor do homem. Salmo 22, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
O Senhor é meu pastor. Isso é uma revelação. Irmãos, no mundo de hoje, poucas pessoas, elas contemplam alguma coisa. Tudo é muito raso, tudo é muito superficial. Até você que está sofrendo hoje de ansiedade, de tristeza, de medo, quando você vai buscar uma ajuda clínica, o próprio profissional, às vezes, te olha de uma forma superficial. Atente-se para isso, irmão. Você é feito de corpo e de alma. Quando uma pessoa nos olha, ela tem que olhar com a profundidade, não só de visão de corpo, olhar o corpo dela e falar, ih, essa pessoa é assim, assim, calma. Ela tem uma alma. A profundidade é você olhar e transparecer essa forma aqui do corpo e olhar a alma, entender a alma. Isso a direção espiritual faz. Então, hoje em dia, falta para nós, seres humanos, na sociedade, esse tipo de revelação. Quem me conduz? Se você parar um instante, pegar uma agenda, você vai passar a noite toda escrevendo as pessoas que estão conduzindo sua vida. Os boletos para você pagar estão conduzindo sua vida, isso te deixa ansioso, triste, porque às vezes você não tem. O teu chefe, o teu amigo do trabalho, você vai na faculdade, o teu professor lá, marxista, comunista, está te conduzindo. Uma pessoa, um amigo aí do bar, um amigo do futebol. A gente é facilmente conduzido por qualquer coisa. Porque a gente acha, na verdade, a gente quer lá no fundo do nosso coração encontrar alguém a qual nos ampare de verdade. E quem é esse que nos ampara de verdade, se não Deus, dentro do seu sagrado coração? Então, o Senhor é meu pastor, eu venho a Ele como uma ovelha, para Ele me pastorear. Perdão. Entenda o trabalho do pastor para com a ovelha. O pastor dá a vida pela ovelha. Teu amigo não. Teu amigo de bar, de trabalho, não. Teu chefe, teu professor, não. Teu namorado, até tua consciência mesmo, eu acho que eu tenho que seguir por aqui e acabou. Uma consciência pautada não na verdade, né, que é a do pastor, ela pode te levar para caminhos estranhos, para caminhos tortos, não dentro do coração de Jesus, mas fora dele. O Senhor é meu pastor, essa é a revelação que nós precisamos ter. Nada me faltará. Nada me faltará. Essa é a provisão. Ele nos provê tudo. Nos provê entendimento. As pessoas, quando falam em prover, elas só pensam em uma única coisa, em dinheiro. Elas só pensam nisso. O fim último de alguém falar que vai te providenciar alguma coisa, você achar que vai providenciar alguma coisa material em dinheiro. Tá bom, pode até acontecer. E é uma benção. Já aconteceu comigo. Eu, passando por aperto, vem a pessoa vir lá e providencia. Que benção. Só que a maior providência que vem de Deus, do Senhor, que ela pode usar essas pessoas sim para nos ajudar, mas é do intelecto. O que eu posso usar na minha vida, no meu intelecto, para eu poder fazer na minha vida para ter essa providência, para suprir as minhas necessidades? As necessidades da minha alma, do meu corpo, do meu físico, do intelecto, da minha família. O Senhor é o providente. Sempre. Se você começar a colocar, outra vez vou falar, no papel, de todas as maravilhas que aconteceram na sua vida, que você lembra, você vai começar a pensar assim, foi pelos meus próprios esforços ou foi por providência de Deus? Aí você começa a entender quem está te guiando, quem é teu pastor.
O pouco que eu tenho, eu consegui com o meu esforço, o meu trabalho. Que egoísmo, hein? E se você não tiver mais esforço? Se você não tiver mais força física? Que a palavra de Deus fala, antes que um fio de cabelo caia da sua cabeça, Deus já sabe de tudo. Então, ele provê tudo. Provê coisas, minha irmã, meus irmãos, que nem a gente sabe que precisa ter. A visão do Senhor, se ele tiver, ele está aqui no meio de nós. A palavra dele falou, onde dois ou mais estão reunidos, ele está aqui no meio de nós. Mesmo você ao vivo, ouvindo dessa forma gravada. Mas entenda, ele está aqui no meio de nós de uma forma como é Deus, que ele é Deus. Não de uma forma humana. A gente vê, se nós estivéssemos aqui em grupo, eu olhasse para vocês, eu estaria olhando de uma forma humana. Se eu desejar saber as suas necessidades, é porque você abriu a boca e falou. Mas só que Deus, ele antes de você abrir a sua boca, ele já sabe suas necessidades. E as suas necessidades reais. As necessidades que sua alma precisa para se salvar. Em primeiro lugar, para sair desse estresse, para sair dessa ansiedade, para sair desse medo, para sair dessa frustração, para sair dessa tristeza. Ele sabe os caminhos a te guiar. E você não sabe, às vezes, nem o que pedir. É assim que, quando eu começo a direção espiritual, a pessoa não sabe nem o que falar. Aí, por isso que a gente vai conduzindo no início, vai levando, vai direcionando, até a pessoa ter uma alma iluminada ao ponto de falar, agora estou começando a entender o que está acontecendo com a minha alma, vou falar para o Renato. E a direção vai te encaminhando para isso. A grande dificuldade hoje das pessoas de resolverem o problema delas é saber qual é o problema dela. Você está com problema, irmão? Eu estou, mas qual é o seu problema? Não sei. Eu sei que eu tenho um problema. Mas não sei qual é o fio da meada desse problema. Falando mais bonito não sei qual é a raiz dele. E aonde está fincada essa raiz? Ela está fincada em algum lugar? Sim, na nossa alma. Por isso que a maioria dos males que advém da nossa alma, a gente tem muita dificuldade em tratar. Porque a gente precisa de uma coisa mais espiritual. A gente precisa desse trato espiritual. A direção espiritual ajuda dessa forma. Os sacramentos da igreja ajudam dessa forma. O remédio não. O remédio é um paliativo para aquela agonia extrema, aquela penúria extrema que você sente. Você toma um remédio para... Seria ali o momento do seguinte, ó, era como se fosse um oásis. Aí você fica ali naquele momento ali, ó, acalmei, calma, calma. Gente, eu estou falando uma coisa que é séria. Se você nunca passou por isso, eu trato gente assim. Calma, a pessoa acalmou. Agora pensa o que você tem que fazer. Pense nos próximos passos para você melhorar a sua vida. Não fica pensando na próxima pílula que você vai tomar. Isso não é providência. Isso é um paliativo. É um paliativo para te acalmar em certo momento. Até chegar a um momento que o remédio não vai te fazer mais efeito. Por dois motivos. Pela química, ela começa a perder o efeito no teu cérebro. E, segundo motivo, o teu problema foi crescendo e você não reparou. A raiz, quando a gente fala, a raiz do mal é igual a gente encarar como se fosse uma árvore. A árvore vive crescendo. A raiz do mal dentro da nossa alma, ela vai ganhando espaço e vai tomando espaço na nossa alma. E a nossa alma vai ficando doente a cada dia que passa, como se fosse um câncer. Uma vez uma irmã entrou e falou assim para mim, isso não existe, a alma não fica doente. Eu comecei a rir. Eu falei, então vai investigar a sua, porque ela já está doente. Como é que a alma não fica doente? Vai estudar São Tomás de Aquino, vai estudar São João da Cruz, vai estudar o Catecismo da Igreja Católica, vai ser humilde diante do Nosso Senhor, entrega a alma para Ele, pede para Ele entrar como médico dos médicos.
Se você ler o Evangelho, você vai entender que a alma fica doente. Todas as curas e os milagres que o Senhor fez a nível corporal, ele estava querendo entrar na alma da pessoa e curá-la de dentro para fora. Vou dar vários exemplos aqui. Ele estava passando por uma cidade indo para Jericó. O pastor. E começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Aí ele parou, chama lá ele. Aí veio o cego. E ele virou para o cego e falou: o que queres que eu te faça? Irmão, cura da alma. E o cego: Senhor, eu estou cego, você não tá... O senhor está cego, Jesus? Ele não falou assim, mas não dá vontade de falar? Jesus, o senhor está cego? Não está vendo que eu estou cego? Ele: não. Eu estou vendo ali dessa cegueira. Eu estou vendo a tua alma. A tua alma precisa de tanto. Mas se você quiser ver, que veja. Aí um dia levaram um paralítico diante de Jesus, e Jesus olhou para ele e olhou a alma doente. Aí ele falou, para ser bem claro, para vocês crerem que eu vim, eu sou o Filho de Deus, aquele prometido, eu falo para você, que seus pecados sejam curados. E opa, os fariseus, só quem cura pecado, que é um mal na alma, é Deus. Então eu sou Deus. Eu sou Deus. Para vocês saberem que eu sou Deus, que você, paralítico, pegue tua maca, levante-se, e teus pecados estão perdoados. Quer dizer, ele curou o físico e a alma. Como é que a alma não fica doente? Essa é a falácia que o mundo quer que você repita. Na verdade, o mundo está fazendo você esquecer que tem uma alma. Por isso que a maioria das pessoas estão doentes. O país que mais sofre de ansiedade no mundo é o Brasil, o nosso país. Todo mundo é ansioso e não sabe por quê. A direção espiritual te ajuda nisso. Vamos continuar o Salmo 22, só li um versículo. Mas eu vou até o fim. Versículo 2. Em verdes prados ele me faz repousar, serenidade. Quantas vezes o Senhor me deixou sereno? Quanta aflição, quanta angústia, quanta falta de direção, e o Senhor parece que me abraça e fala: em verdes prados ele me faz repousar. Verdes prados, né? Que é aquele campo com aquele mato verde, que a ovelha chega e fica ali pastando, repousando. A nossa alma repousa no Senhor. Quando um dos primeiros passos que eu faço na direção espiritual é fazer a pessoa entrar dentro de uma rotina de oração. E eu falo, dentro dessa rotina eu vou te passar poucos minutos por dia, mas que esses minutos sejam verdes prados, que repouse tua alma. Porque em algum momento do seu dia, sua alma não aguenta mais ficar tantas vezes tribulada. Ela precisa acalmar e serenizar. E ela repousa um pouco. E não é bom você repousar o corpo, não é bom você dormir, mas tem gente aqui que nem consegue dormir. Eu tenho certeza que na live ou na gravação, que você nem consegue dormir, você tem que tomar remédio para dormir. Mas a alma, ela descansa. E quando ela descansa, ela revigora. E ela volta com força. E levanta o corpo. É um ajudando o outro, corpo e alma, corpo e alma. Você tem que entender esse processo. Ele é um processo composto. Nós somos feitos de corpo e de alma. Perdão. Conduze-me junto às águas refrescantes. Conduze-me, o verdadeiro pastor, e me conduz junto às águas refrescantes. Isso é fé. É a certeza daquilo que a gente não consegue ver. Então, ó, ele faz eu repousar e depois ele vai me conduzindo. Senhor, não sei para onde tu me levas. Quando eu entro dentro da minha alma em oração, eu não sei para onde, qual o sentido que eu vou ser guiado, mas eu sei que quando a gente fica perdido na floresta, uma das primeiras coisas que as pessoas falam é o seguinte: acha o rio. Acha um rio.
Aí você vai e fica procurando barulho de rio. Aí você achou o rio. Achou o rio, pelo menos é um lugar para você se refrescar e você beber água. Agora segue o fluxo do rio, que ele sempre vai levar para algum lugar, para um lago, para um litoral, é onde as pessoas vão morar. É o repouso. Na fé você sabe disso. Assim é a nossa alma. Segue o fluxo refrescante do rio. Renata, eu não sei. No início de julho eu vou fazer um aprofundamento de vida de oração. São 3 aulas, um grupo fechado. Eu vou te ensinar a seguir esse percurso na vida de oração. Não perca. Se você está aqui no YouTube, vá lá na descrição do YouTube, tem um link lá. Clica no link e preenche o formulário, que eu vou entrar em contato com você. Você que está aqui no Instagram, você faz o seguinte, clica no link que está lá na minha bio, preenche o formulário que eu vou entrar em contato com você. Você precisa fazer o aprofundamento de vida de oração. São 3 dias que você vai aprender a ter rotina, aprofundamento e encontro. Faça. Versículo 3. Restaura as forças da minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduze-me junto às águas refrescantes e restaura as forças da minha alma. Isso é saúde para a alma. A restauração das forças da minha alma, que é o versículo 3, é a principal saúde que a gente precisa hoje. Tem muita gente com medo de ficar doente de uma forma do corpo, de morrer, mas ninguém se preocupa com a alma. E a alma precisa dessa saúde. Como fala no versículo 3. Ele restaura as forças da minha alma, quer dizer, dando saúde para ela. E uma alma restaurada, ela consegue restaurar o corpo, ela tem força para restaurar o corpo. O corpo bem, de saúde, ele não tem força para restaurar a alma, tá? O processo é sempre assim, a alma forte, ela restaura o corpo. Como eu restauro a saúde da minha alma? Com os sacramentos da Igreja Católica e com direção espiritual. Eu consigo restaurar a minha alma. E minha alma se tornando forte, eu restauro as forças do meu corpo. Por quê? Como é que você tem certeza disso? Não sou eu, gente. É a igreja que ensina há 2000 anos isso. É a igreja. Então, veja bem, irmãos, eu atendo gente que tem muito dinheiro e o dinheiro não restaura as forças físicas dela, nem restaura a alma dela. Eu atendo gente que tem um corpo perfeito no sentido assim de não tem problema no corpo, trabalha com educação física, trabalha com personal trainer, então tem um corpo, trabalha nessa área da saúde, perfeito, mas tem problemas na alma. Então você vê que isso tudo que a gente faz para o corpo é necessário? Sim, é necessário. É necessário crescer materialmente, financeiramente? Sim, é necessário. É necessário cuidar do corpo? Sim, é necessário. Mas tem um limite para isso atingir a alma, para dar saúde para a alma, tem um limite. Porque a alma ela precisa de uma saúde espiritual, você precisa trabalhar no espiritual para que isso aconteça bem firme, fortemente, para que aconteça com equilíbrio entre corpo e alma. É dessa forma. Pelos caminhos retos ele me leva. Oh, pelos caminhos retos ele me leva. Isso significa o quê, irmãos? Direção. O que está faltando para a gente hoje? É alguém que nos direcione. O que está faltando para a gente hoje? É essa direção. Renata, eu não sei para onde ir na minha vida. Não sei para onde ir, Cristina. Faz o aprofundamento de vida de oração. Clica lá no formulário, clica. Você não vai se arrepender. Tem jovens que eu acompanho e falam, Renato, eu não sei o que fazer da minha vida. Eu falei, poxa, como eu queria que tantos jovens, já no início de sua vida,
fizesse essa pergunta para ela, não fosse guiado pelas coisas que os outros falam para você, mas o que Deus quer de mim é o melhor para mim. Quero encontrar isso dentro da minha alma. Eu preciso dessa direção. Quantos problemas você vai deixar de ter se você começa desde o início a ter a direção correta? Não quer dizer que essa direção não vai ter problemas. É igual o fluxo de um rio. Você já pega um mapa e eu quero te desafiar. Se você já viu um rio reto, não existe rio reto. Os rios fazem assim, ó. São sinuosos, mas eles sempre vão na mesma direção. O que significa essa coisa sinuosa? Porque são as barreiras, são as provações do rio. Então, ele vai desviando, mas volta para a direção. Vai desviando, mas volta. É assim a nossa vida. Nossa vida vai em uma direção. Estou certo nessa direção. Estou certo nesse caminho reto. Pode acontecer as provações, pode acontecer as distrações, podem acontecer as provações, são necessárias e o rio se torna mais forte. E a alma se torna mais vigorosa para enfrentar os próximos problemas, para ajudar aos irmãos a enfrentar também os seus problemas. A qual, quando eu levo esse dom, a direção espiritual é um dom. Nem todos a têm. Nem padres, nem todos os padres são chamados a fazer direção espiritual também. Queira saber isso. Não são todos chamados a fazer isso. Mas quando você tem esse dom, você não leva só teoria, você leva prática e você leva experiência. Coisas que você passou e ajudou outras pessoas a vencer. Isso te dá certeza na direção. Pelo amor, pelos caminhos retos ele me leva. Por amor do seu nome. Isso significa propósito. Outra coisa que ninguém tem. Pelo menos os que eu já perguntei. Se tiver alguém aí, me fala. Qual é o propósito da sua vida? Aqui o Salmo, ele fala assim, ó, pelos caminhos retos ele me leva, que é a direção. Por amor do seu nome, é o propósito. Eu vou nesse sentido pelo propósito de amar o nome de Deus, amar a Deus. Esse é o propósito da minha vida. Qual é o propósito da sua vida? Escreve aí se você tem algum propósito. Porque dificilmente eu acho pessoas que têm propósitos. Parece que todo mundo nasceu para querer trabalhar e pagar a conta. Só isso. A vida vai muito mais além disso. A vida não estacionou somente nisso. A vida não pode te afundar somente nisso. Os propósitos nos levam a sonhos maiores e nos reergue. Se você está com tristeza, depressão, por até ter tentado fazer alguma coisa, mas se frustrou, tem outros propósitos. Em Deus agora. Agora em Deus. Que você vai vencer, Alessandra. Ainda que eu atravesse o vale escuro, é a aprovação. É a aprovação. Às vezes o rio passa por esses vales tenebrosos, mas é só um momento. É um momento de prova. Para a gente não passar de ano na escola, a gente não tem que fazer a prova? Para a gente, é a forma a qual os superiores identificam que a gente está pronto para dar o próximo passo. É isso que significa prova, provação. Então, a provação da vida veio esse momento, se Deus permitiu, então essa cruz não pode ser mais forte do que eu possa carregar. Então, eu vou vencer essa prova e me tornar mais forte para conseguir cumprir e chegar ao propósito. Então, dona Cecília, deixa eu explicar uma coisa aqui bem interessante que a senhora botou. O meu propósito é ser obediente a Deus.
Isso não é propósito. Porque é o seguinte, quando você fala assim, ser obediente a Deus, então, obediente em quê? Em que ele pediu para a senhora ser obediente? Você está entendendo? A obediência é o instrumento. O fim não é o propósito. O instrumento não é o propósito, é o fim. Dá um exemplo. Renato, eu sou casado há 8 anos, tenho 3 filhos. Então, eu falei assim, Senhor, antes de eu casar, antes de eu conhecer minha esposa, Senhor, eu tenho um propósito, olha só, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu tenho um propósito de casar com uma mulher que eu conheça essa mulher e a gente viva a castidade, não tenha relação antes do casamento. E foi o que aconteceu. Esse era o meu propósito. E Deus falou, por quê? Porque eu fui obediente a um instrumento de Deus, que é a castidade, a um dom. Eu fui obediente a esse dom, a chegar a esse propósito. Então Deus falou, viva a castidade, para você alcançar esse propósito. Entende? Então, fui obediente a Deus nesse dom, que é a castidade, para chegar ao propósito, casar sem ter relação, sem fornicar. E foi o que a gente fez. 3 anos. Entre namoro e noivado, a gente não teve relação. Casamos sem ter relação. E foi uma benção. E nada temerei. Versículo 4. Nada temerei, pois estais comigo. Oh, proteção. Nada temerei. Porque o meu Senhor me protege. É a proteção. Porque estás comigo, porque sempre o Senhor está comigo, sempre o Senhor está contigo. Isso se chama fidelidade. A fidelidade impressa na nossa alma para com Deus, ela é o seguinte, Deus nunca rompe essa fidelidade. Ele sempre é alegre. É a alegria do Senhor que me dá força, porque Ele é sempre alegre com essa fidelidade. Quem rompe essa fidelidade somos nós. E esse rompimento traz para a alma esses males que a gente carrega, que é a tristeza, que é a depressão. E a gente não sabe, às vezes, de onde veio, mas a gente rompeu essa fidelidade com Deus. Vou voltar ao exemplo do namoro santo, do noivado santo que eu tive. Se eu rompesse com isso, e a gente tivesse relação, a minha alma ia ficar triste, doente, que eu rompi essa aliança com Deus. Deus foi fiel. Aí se eu rompo, pecando contra a castidade, aí eu rompi essa aliança com Deus. Nessa área, né? Nessa área, que são várias áreas onde a gente pode romper essa aliança. Vosso bordão e vosso báculo são meu amparo. Vosso bordão é aquele bastão que o pastor fica segurando. São meu amparo, quer dizer, aquilo que me ampara. O que é isso? Senão a disciplina. Como vencemos, Renato, a ansiedade? Com disciplina de oração. Com rotina de oração. Se todo dia você estabelece uma disciplina, uma vida de oração, a sua alma está entendendo que todo dia você está alimentando ela no horário, no momento certo, dentro da sua rotina de vida. Quando você vai ao médico e você fala assim, eu tenho ansiedade, não consigo dormir, tenho taquicardia, tenho falta de ar, meus músculos travam. Você sente isso ou não? Aí ele vai te passar um calmante. Olha, você vai tomar em 6 em 6 horas. Aí você é fiel, 6 em 6 horas. Ele não te pergunta se você está trabalhando, se você está dormindo, se você tem bebê para mamar, se você tem compra para fazer, se você trabalha viajando. Ele não te pergunta, ele quer que você tome um remédio em 6 em 6 horas. Então, quando você vem à direção espiritual, e eu dou esse direcionamento e você tem as práticas espirituais, é como se você estivesse tomando um remédio, mas é um alimento para a alma. Quando você faz essas práticas no momento certo, dentro da sua rotina, pelo menos eu pergunto a sua rotina, como é a sua rotina? Vamos dentro da sua rotina, você fazer essas práticas espirituais.
Aí você consegue ter essa disciplina, você vence a rotina. Você vence na rotina a sua ansiedade. A ansiedade é uma pessoa indisciplinada. Essa é uma das raízes da ansiedade, é a indisciplina estabelecida por você. Preparais, versículo 5, preparais para mim a mesa à vista dos meus inimigos. Quer dizer, estou vendo os meus inimigos a me atacarem. Os meus inimigos podem ser até eu mesmo. Só que o Senhor, o meu pastor, ele prepara a mesa diante dos meus inimigos. Renato, senta e ceia. Mas os meus inimigos, senta e ceia. Mas a minha ansiedade está ali, senta e ceia. Mas a minha depressão está ali, senta e ceia. Mas o meu medo está ali, senta e ceia. Isso se chama esperança. Agora senta, se alimenta e espera no Senhor. Isso se chama esperança. Em quem você está botando esperança nesse momento? No início da pandemia, eu fiz essa pergunta para uma pessoa e ela virou para mim e falou: estou botando a esperança na OMS. Eu quase caí para trás, cara. Organização Mundial do Saúde, em fazer uma vacina. Eu quase caí para trás, eu não acreditei naquela resposta. Eu não acreditei naquela resposta que ela falou. Eu falei: minha senhora, você está botando a sua esperança no lugar errado. Essa esperança não vai te levar para o céu. Você coloca esperança naquilo que te leva para o céu, naquilo que salva a tua alma. A OMS não vai fazer vacina para a tua alma, pelo medo que já se acumulou aí dentro. Não vai. Entende? Em quem você tem que botar esperança? Muito bem. Minha irmã, que eu não sei o nome, loira, em Deus, amado. Derramais o perfume sobre a minha cabeça e transborda a minha taça. Isso se chama consagração. Todos os reis naquela época, inclusive o rei Davi, que escreve esse salmo, eles foram consagrados quando o profeta chegava, Saul, Samuel, seja o profeta que for, derramava o azeite assim e ungia a cabeça, consagrava-o. Derramais o perfume sobre a minha cabeça e transborda a minha taça, quer dizer, me dá abundância. A minha alma é consagrada a Deus a cada momento que eu tenho intimidade com Ele, e a minha alma começa a transbordar. E esse transbordamento de graça na minha alma, ele é salvífico para a minha vida, ele é salvífico para as pessoas que estão ao meu redor, para o seu marido, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus pais, e ele é salvífico também para qualquer um que a qual você for chamado a servir. Mas a nossa alma, quando você identifica alguém que está com processo de medo, de depressão, você identifica aquele vazio na alma. Renato, eu estou com vazio existencial. Esse vazio, eu vou te explicar agora o que é esse vazio. É tua alma está vazia da graça de Deus. Mas por quê? Eu não sou digno de receber essa graça? Não, você é digno sim. A tua alma, você tem que entender, ela é como se fosse um recipiente, como se fosse uma caixa d'água. E a caixa d'água serve para encher. E a caixa d'água serve para armazenar água, para você distribuir essa água para os lugares que a casa precisa. Mas se essa caixa d'água estiver com vazamento aqui, com vazamento ali, se a sua alma estiver vazando com uma ferida profunda, essa graça sai pelos lugares onde não deveria sair. E tua alma vai esvaziando e você vem e fala: me sinto vazia. É isso. E Deus está falando, está te prometendo uma abundância. Há quanto tempo você não sente tua alma dessa forma? Estou sentindo minha alma cheia da graça de Deus. Há quanto tempo que você não sente isso? Versículo 6, para a gente terminar.
A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida. Isso é bênção. Isso é bênção. A bondade de Deus e a misericórdia dele para com as nossas misérias vão nos seguir durante todos os dias da minha vida. Isso é bênção. E habitarei na casa do Senhor. Isso é segurança. É você ir no lugar onde o ladrão não vai, onde o teu medo não vai, onde toda lágrima será enxugada, onde tuas contas não vão, onde teus problemas familiares não vão. É a casa do Senhor. Isso é segurança. Que segurança maravilhosa que eu quero, que eu não encontro em lugar nenhum aqui na Terra. Tenho apenas resquícios dela, farelos, nos nossos momentos de oração, nos nossos momentos de intimidade com Deus, nos sacramentos. A gente sente isso. E a gente vai em direção a isso. E habitarei na casa do Senhor, que é a segurança, por longos dias, terminando a live. O que são esses longos dias? Eternidade. Para sempre. Para sempre. Para sempre. A gente vai se ver segunda-feira, às 6 horas da tarde, continuando a jornada, vencendo a ansiedade e tristeza com direção espiritual. E vamos se ver para sempre lá no céu. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Convido você mais uma vez a seguir meu canal pelo YouTube, Família Último Campo de Batalha. E você que está aqui pelo Instagram, vai lá no formulário da minha bio, clica lá no link para a gente formular e vamos fazer o aprofundamento de vida de oração, que são esses 3 dias em grupo fechado, tá bom? Para a gente vencer e viver esse Salmo aqui 22 na